Meus irmãos, eu quero rapidamente chamar a sua atenção para o nosso texto lido na carta aos Colossenses, no seu capítulo de número 2, versículos de número 14 e versículo de número 15, e gostaria de destacar o versículo de número 14, quando o apóstolo Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, ou em outras versões, pregando na cruz. Eu gostaria de forma muito breve refletir com os irmãos sobre as três coisas que foram pregadas na cruz. As três coisas que foram pregadas na cruz. Os irmãos poderiam repetir no 3? 1, 2, 3. As três coisas que foram pregadas na cruz. Isso, as três coisas que foram pregadas na cruz. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a cruz é uma das mensagens centrais do cristianismo. Nós vamos entender que não existe um evangelho sem cruz, não existe um Jesus Cristo sem cruz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, no seu versículo de número 18, ele disse: porque a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. E quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver que três coisas foram pregadas na cruz. A primeira coisa que foi pregada na cruz foi o próprio Jesus. Sim, Jesus, ele foi a primeira coisa que foi pregada na cruz. Quando nós lemos Marcos, no seu capítulo de número 15, no seu versículo de número 24, é dito para nós que os soldados romanos pegaram Jesus e o prenderam e o pregaram na cruz. Então a primeira coisa que foi pregada na cruz foi o próprio Jesus. Depois que Cristo caminhou pela via dolorosa, depois que Cristo, ele chegou no cume do Monte Calvário, ou no cume do Monte Gólgota, ele sem apresentar nenhuma resistência, os soldados prenderam Jesus, os soldados estavam sobre o poder de Jesus, quando de repente começaram a prepará-lo para lhe pregar sobre a cruz. Um dos soldados então pega na sua mão direita e estende para o seu lado direito. Outro soldado estende a mão esquerda de Jesus o seu lado esquerdo. Um outro soldado pega os pés de Jesus também para a parte de baixo. Com isso, eles vão pregar a primeira coisa na cruz. Eles vão pregar Jesus. E os soldados então, eles começam a pegar os objetos pelos quais eles vão prender Jesus na cruz. Os soldados pegam os pregos, os soldados pegam o martelo, e lá está o meu Jesus, e lá está o seu Jesus, que como um cordeiro, ele não abriu a sua boca. Quando de repente vai a primeira mão, a mão direita, o soldado coloca o prego na mão direita de Jesus, ele ergue para cima o martelo e começa a pregar Jesus na cruz. Ele dá a primeira martelada, ele dá a segunda martelada no prego, na terceira ou na quarta ele consegue pregar a mão direita de Jesus. Logo em seguida o soldado vai prender de Jesus também na cruz. Ele coloca o prego, ele levanta o martelo e começa a bater na mão esquerda de Jesus até prender firmemente naquela cruz. Depois de prenderem as mãos, eles vão prender os pés de Jesus, e eles fazem o mesmo processo. Eles pegam o prego, um prego grande, um prego resistente, um prego forte, e começa a dar as primeiras martelada. E na medida em que os soldados vão martelando o prego sobre os pés de Jesus, Jesus vai ficando bem fixado sobre a cruz. E é a primeira coisa que eles pregam sobre a cruz. Eles pregam o próprio Jesus. Depois que eles pregaram Jesus na cruz, eles ergueram Jesus na cruz. Mas o que estava segurando Jesus na cruz não era os pregos. O que estava segurando Jesus na cruz era um processo
processo de salvação. O que estava segurando Jesus na cruz não era a força daqueles pregos, mas o que estava segurando Jesus na cruz era a força do amor de Deus. Quando Jesus foi pregado na cruz, estava cumprindo a sua palavra que ele tinha dito em João capítulo de número 12, salvo engano, versículo 28, quando ele disse: e eu, quando for levantado da terra, a todos eu atrairei a mim. Cristo é pregado na cruz, Cristo é crucificado na cruz. Depois que Cristo foi crucificado e pregado na cruz, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E João capítulo de número 20, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, quando de repente Jesus ultrapassa a porta e dá uma saudação para eles, dizendo: a paz seja convosco. Depois que Jesus os saudou com a paz seja convosco, Jesus estendeu a mão para os discípulos, e os discípulos perceberam que não tinha mais pregos segurando as mãos de Jesus, mas os discípulos perceberam que ainda tinha as marcas dos pregos. Os discípulos ainda perceberam que mesmo Jesus tendo vencido, que mesmo Jesus tendo ressuscitado, ainda tinha as marcas do prego com que lhe pregaram nas mãos e na cruz. Aí um dos discípulos que não estava presente, por nome Tomé, que não acreditou na ressurreição de Jesus, os discípulos tentaram convencer, mas depois Jesus os apresentou, apresentou-se pela segunda vez, estendeu as mãos para Tomé e diz: olha aqui, Tomé, olha para as minhas mãos, Tomé, olha as marcas dos pregos nas minhas mãos, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Cristo foi a primeira coisa a ser pregada na cruz, mas também teve uma segunda coisa que foi pregada na cruz. Quando nós lemos Mateus capítulo 27, versículo 27, e quando nós lemos também João capítulo 19, versículo de número 19, é dito para nós que Pilatos, ele resolveu fazer uma placa para Jesus, e nessa placa tinha um nome escrito: Rei dos Judeus. Quando os judeus viram isso, ficaram escandalizados, foram reclamar com Pilatos, dizendo assim: não diga que ele é rei dos judeus, mas diga que ele mesmo disse que ele é rei dos judeus. Aí Pilatos, com a autoridade dele, disse: o que eu escrevi, mas Pilatos bem poderia ter sido profeta de Deus e ter dito: o que Deus determinou já está determinado. Depois que os soldados pegaram os pregos, prenderam a mão direita, prenderam a mão esquerda, prenderam os pés de Jesus, ainda faltava mais uma coisa para ser pregada na cruz, e foi o título Rei dos Judeus. Aí o soldado vai fazer o mesmo processo, só que agora é sobre a madeira da cruz. Ele pega um prego resistente, ele pega aquele letreiro que seria como se fosse uma placa, levanta o martelo e começa a bater, começa a bater, começa a bater. Depois que está bem firme, bem fixados, eles erguem Jesus, e nós vamos ver a segunda coisa que foi pregada na cruz, que foi o título: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus não é simplesmente o Rei dos Judeus. Jesus não é como muitos homens que nasceram para se tornar rei. Jesus, ele já nasceu rei. Vou repetir: Jesus não é como muitos homens que nasceram para se tornar rei, mas Jesus, ele já nasceu como rei. Você quer prova disso? Em Mateus capítulo de número 2, os magos viram uma estrela brilhando no oriente, aí eles ficaram encantados com aquilo e foram até a cidade de Jerusalém. Quando chegaram lá, procuraram
por Herodes. Quando chegaram lá, procuraram pelos sacerdotes e fizeram uma pergunta dizendo assim: aonde é que está aquele que é nascido como rei? Ei, irmãos, os magos chegaram diante do palácio do rei Herodes, mas quando eles entraram no palácio de Herodes, disseram: não viemos por causa de ti, Herodes, nós viemos aqui por causa do rei. Não viemos aqui por causa de ti, Herodes, que nasceu homem e se tornou rei. Nós viemos aqui por causa daquele que já nasceu como rei. A minha pergunta para você nesta noite é: você veio aqui por esse motivo? Você veio aqui por essa razão? Para adorar, para exaltar aquele que já nasceu como rei. Rei. Ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei. Ele é rei, 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 ele é rei. E não precisou de nenhum homem colocar coroa na sua cabeça, porque em João capítulo de número 6, a multidão tentou coroar Jesus como rei, mas ele chutou aquela coroa como quem estava dizendo: a coroa que eu vou receber aqui é a coroa de espinho, porque eu não vou me tornar rei, eu já nasci como rei. Você está na presença desse rei? Você está sentindo a presença desse rei nessa noite? Aí Jesus vai entrar em Jerusalém, a famosa entrada triunfal. Jesus pede para que os discípulos peguem um jumentinho e prepare para ele. Aí Mateus capítulo 21, versículo de número 5 está escrito: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Veja como esse rei, ele é humilde. Veja como esse rei, ele é incomparável. Ele poderia ter nascido num grande palácio, mas ele nasceu na estrebaria. Veja como esse rei é tão extraordinário que o profeta Isaías disse que ele habita nos céus, mas ele também habita como aquele que é contrito de coração. Se o seu coração está aberto para ele, você pode sentir a presença desse rei. A segunda coisa que foi pregada na cruz foi o letreiro: esse é Jesus, rei dos judeus. Mas ele não era somente rei dos judeus. E é interessante que João disse que estava escrito nesse letreiro em grego, em hebraico e em latim, para que todas as línguas entendam e reconheçam que ele é rei. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 16 está escrito: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome. Qual que é rei dos judeus? Não, está escrito Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória a Deus. Ah, como é bom sentir a presença desse rei. Como é bom sentir a graça desse rei. Como é bom sentir o toque desse rei. Como é bom sentir a presença desse rei. Jesus foi pregado na cruz. O letreiro escrito Rei dos Judeus foi pregado na cruz. Agora eu faço uma pergunta: quem foi que pregou Jesus na cruz? Quem foi que pregou o letreiro na cruz? Me responda, quem foi que prendeu Jesus na cruz? Os soldados. Quem foi que prendeu o letreiro e pregou na cruz? Quem? Os soldados. Então os soldados prenderam 3 objetos na cruz: prenderam Jesus e pregaram o letreiro. Só que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses, ele fala uma coisa que os olhos naturais não viram. Ele fala uma coisa que os olhos naturais dos homens não viram. No versículo de número 14, Paulo diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, pregando
sobre a cruz. Os homens levantaram a sua mão com martelo, com prego, e prenderam Jesus, e prenderam o letreiro rei dos judeus. Mas o versículo 14 de Colossenses, capítulo de número 2, é dito que Deus, Ele levantou a sua mão. Oh meu Deus do céu, é dito para nós que Deus, Ele levantou o seu martelo, Ele pregou o seu prego. Irmão, isso aqui não é mais os soldados romanos que vai pregar, isso aqui não é mais obra do homem, isso aqui é obra de Deus. Está escrito que Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós. Ei, o escrito de dívida que não nos favorecia, que não nos permitia entrar no céu, que não nos dava a liberdade da sua presença. Aí Paulo diz que Cristo, que Deus pegou esse escrito de dívida, levantou para cima, colocou na cruz do Calvário e começou a pregar, ao ponto do apóstolo Paulo tendo dito: Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Não pense que o escrito de dívida era ao seu favor. Não pense que o escrito de dívida te beneficiava. Não pense que o escrito te abençoava, mas nos amaldiçoava. Não nos levava para o céu, nos levava para o inferno. Mas Deus pegou aquilo que nos condenava, Deus pegou aquilo que nos matava, Deus pegou aquilo que nos lançava lá para baixo e disse: eu vou pregar sobre a cruz. Aí Ele pregou o escrito de dívida. Agora, o que era, irmãos, esse escrito de dívida? Esse escrito de dívida, o apóstolo Paulo diz em primeiro lugar que ele era contra nós e que também constava das suas ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por que era prejudicial? Porque nós não obedecíamos às suas ordenanças, nós não nos submetíamos aos seus mandamentos, nós não nos submetia à sua palavra, nos era prejudicial. Mas Paulo disse: a primeira coisa que Deus fez foi que Deus removeu inteiramente e depois Ele encravou sobre a cruz. O que era o escrito de dívida? O escrito de dívida era como se fosse uma promissória nos dias de hoje. Quando um devedor devesse para um credor, ele tinha a obrigação no mundo greco-romano de fazer uma espécie de um diploma, de um certificado, ou mais na nossa linguagem popular, de fazer uma promissória. E o homem ou a pessoa que estivesse devendo era obrigado a escrever com seu próprio punho a dívida que ele devia para o seu credor, e ele deveria pagar essa dívida. Se ele não pagasse essa dívida, ele seria envergonhado. Se ele não pagasse essa dívida, ele seria condenado. Assim éramos nós, meus irmãos, diante da presença de Deus. O nosso saldo não estava positivo, mas o nosso saldo estava negativo. E além do nosso saldo estar negativo, nós não tínhamos condições de pagar esta conta. Mas um dia Deus enviou alguém que tinha todos os recursos para pagar essa conta, que tinha todos os recursos para pagar essa dívida. Ele enviou a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E quando Jesus foi enviado por Deus, quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, era ali que a nossa dívida estava sendo paga. Jesus deu 7 brados na cruz do Calvário. O último brado de Jesus foi: está consumado. Está consumado, uma palavra grega que significa tetelestai. Era uma palavra muito usada nos dias de Cristo. Era usada pelos artistas. Quando os artistas terminavam de desenhar e de pintar a sua obra, eles olhavam para o seu quadro, davam um passo para trás e diziam: tetelestai, está terminada a obra que eu estava pintando. Essa palavra tetelestai, está consumado, também era usada pelos sacerdotes. Quando os sacerdotes examinavam o cordeiro que iria ser oferecido dentro do templo, eles olhavam e via que o cordeiro era perfeito, dizia: tetelestai, o sacrifício é perfeito, pode oferecer esse cordeiro. Mas a palavra tetelestai, está consumado,
também era usada pelos servos. Quando os servos recebiam uma missão do seu Senhor e eles terminavam de cumprir a sua missão, eles diziam: tetelestai, está consumado, eu terminei a obra que me deste para fazer. Foi justamente isso que Jesus disse em João capítulo de número 17: Pai, eu te glorifiquei na terra, encerrando a obra que me destes para fazer. Mas a palavra tetelestai também era dita pelos comerciantes. Quando os comerciantes conseguiam dinheiro, conseguiam fundos para quitar e pagar as suas dívidas, eles iriam até o seu credor e diziam: tetelestai, a dívida está paga. Quando Jesus, irmãos, está lá na cruz do Calvário e ele deu esse último brado dizendo: tetelestai, está consumado, ele estava dizendo assim: Pai, a dívida que o Charles não tinha condição de pagar por conta do pecado está paga. Pai, a dívida que o José Alves não tinha condições de pagar está paga. Pai, a dívida que os obreiros não poderiam pagar está paga. Você não meteu a mão no bolso, você não tinha nenhum recurso, você não tinha nenhuma condições, mas ele olhou para mim, para você e disse: eu pago a dívida dele, eu pago a dívida dele, eu pago a dívida. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Pai, põe na minha conta, põe na minha conta, põe na minha conta, põe na minha conta, põe na minha conta. Porque ele não tem condições de pagar essa dívida, ele não tem saldo positivo para pagar essa dívida. Põe na minha conta. Oh, irmãos, e Jesus está lá pagando a dívida por nós. Aí o apóstolo Paulo disse assim: vós fostes comprados por bom preço. Vós fostes comprados com bom preço. Portanto, glorificai-vos, pois, a Deus tanto no vosso corpo quanto no vosso espírito. Paulo disse que nós somos comprados por um bom preço, mas o apóstolo Pedro, ele olhou e disse assim: sabeis, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com precioso sangue de Jesus. Ei, Jesus não pagou a minha, a sua dívida com prata, ele não pagou a minha, a sua dívida com ouro, mas ele pagou com o seu próprio sangue. Os homens pregaram Jesus na cruz, todo mundo viu. Os homens pregaram o letreiro Rei dos Judeus na cruz, todo mundo viu. Aí Deus olhou lá dos altos céus e disse: eu vou pregar um negócio aí também. Eles estão usando o prego deles, estão usando o martelo deles, eu vou pregar um negócio aí também. Mas é um negócio mais forte do que eles, é um negócio aí mais poderoso do que eles. Aí Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós, ele encravou na cruz, ele ergueu a sua mão, bateu o seu martelo, e nós ficamos livres, salvos, transformados e regenerados. Mas não foi só o escrito de dívida que ele pregou, não. Ele começou resolvendo o problema do pecado, mas ele iria resolver um outro problema. Porque existem 3 grandes inimigos do crente: o mundo, a carne e o diabo. E na cruz, Jesus vence o mundo. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Oh, meu Deus, ele já venceu o mundo, ele já venceu a carne e ele já venceu o diabo. Depois dele tratar com o pecado, ele foi tratar com os inimigos da nossa alma. Olha o que Paulo disse no versículo de número 15. Paulo diz aqui no versículo de número 15: 3 coisas que Cristo conquistou. A primeira coisa, Cristo na cruz despojou os principados e as potestades. Está escrito: e despojando os principados e as potestades. Você sabe o que significa essa palavra, e despojando?
Ou seja, o inimigo estava cheio de ferramentas. Ele estava com seu arsenal muito pesado contra Cristo. E qual era o principal arsenal do diabo contra Cristo? Era a morte. Mas 3 dias depois, ele se levantou do túmulo e disse: não, esse não funcionou contra mim. Estou vivo. Primeira vitória, ele despojou o inimigo, lançou por terra todas as suas ferramentas. A segunda vitória de Cristo foi que ele expôs publicamente as potestades e os principados. Ei, olha os soldados lá fazendo algazarra com o nosso Cristo, humilhando ele, escarnecendo ele, zombando dele, batendo nele. E ainda tinha gente que gritava: tu não é rei dos judeus, então salva a ti mesmo. Era a vergonha que os soldados estavam fazendo para Cristo. Mas irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele é aquele que transforma a vergonha em honra. Enquanto no mundo dos homens, os homens estavam hostilizando Jesus, envergonhando Jesus, cuspindo na cara de Jesus, derrotando Jesus, no mundo espiritual, versículo de número 15 diz que ele despojou os principados e as potestades e publicamente expôs ao desprezo. Você não está entendendo isso? Você olha para os soldados judianos de Jesus na cruz, e eu sei que você fica apavorado, eu sei que você fica cheio de compaixão e de misericórdia, mas muito pior, não foi o que os soldados fizeram com Jesus, foi o que Jesus fez com os principados e com as potestades. Está dito que Cristo os expôs ao desprezo publicamente. Não zombaram do Filho de Deus publicamente? Ele também derrotou os seus inimigos publicamente. Mas Cristo, para encerrar, cadê a minha esposa? Já vem para aqui para louvar. Mas Cristo, em terceiro lugar, ele também triunfou. O versículo de número 15 diz assim, o final, ó: triunfando deles na onde? Triunfando deles na onde? Na cruz. Triunfando deles na onde? Na cruz. Se engana quem pensa que Jesus estava sendo derrotado na cruz. Se engana quem pensa que Jesus estava simplesmente sendo envergonhado na cruz. Se engana quem pensa que Jesus estava sendo derrotado na cruz. Irmãos, a cruz era o desfile de Deus. Vou repetir: a cruz era o desfile de Deus. Jesus nunca teve medo de ir para a cruz, mas Jesus caminhou em direção à cruz, como um rei caminha em direção ao seu trono. Na cruz, Deus demonstrou que estava triunfando sobre o pecado e sobre Satanás, e todos os nossos pecados e as nossas dívidas foram pagas e perdoadas. A cruz é o triunfo de Deus. Se coloque de pé, você que crê que a cruz foi o triunfo de Deus. Você que crê que a cruz foi o triunfo de Deus. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, encravou na cruz, pregou na cruz. Sai daqui nessa noite com essa palavra cravada no seu coração. Cristo triunfou na cruz. Ele triunfou na cruz. Ele triunfou na cruz. Ele triunfou na cruz. Ele triunfou na cruz. As três coisas que foram pregadas na cruz: Cristo foi pregado na cruz, o letreiro foi pregado na cruz, e o escrito de dívida não foi. Ei, Jesus foi pregado na cruz, não está mais lá. O letreiro foi pregado na cruz, não está mais lá. Mas o escrito de dívida está pregado lá até hoje, e o diabo não pode arrancar, porque Jesus já disse: está pago, está pago, está pago, está pago. Você pode levantar as suas mãos para adorar a Jesus. Deus abençoe meu amigo Tiago Freitas. Isso, levante as mãos para adorar a Jesus. Pode soltar. Jesus vai te abraçar nessa noite. Ele vai te abraçar nessa noite porque Ele é seu Pai. Você vai receber o abraço de Deus. Você vai receber o abraço daquele que triunfou na cruz, daquele que venceu na cruz. Oh, glória a Deus. Você vai ser renovado em nome de Jesus. Você vai ser renovado em nome de Jesus.
Deus de longe. Glória a Deus. Aleluias. Com licença eu vou Glórias. me apresentar. É a hora dele se apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel e a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
quer intimidade com Jesus. Glória a Jesus. Saia daqui com intimidade com Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero agradecer a Deus e ao nosso pastor presidente por essa rica oportunidade. Pastor Samuel, pastor Cláudio, que Deus continue abençoando vocês. Em nome de Jesus, muito obrigado, pastor. Amém, meu querido. Glória a Jesus.